A verdade brutal sobre Estevão que ninguém percebeu. Pô, mano, eu vi esse vídeo aqui, eu fiquei curioso pra saber qual seria essa verdade brutal aqui do nosso amigo Gui Galdamés, mano. Eu acompanho o Gui no Instagram, TikTok, mas é o primeiro vídeo curto do YouTube que eu vejo dele, velho. Então vamos ver isso aqui como é que vai funcionar. Meus amigos, o futebol brasileiro tem um novo príncipe. Se houve quem questionasse o futebol dele quando era jogador do Palmeiras... Acho que, mano, tipo assim, ó. Dá pra chamar o Estevão de príncipe do Brasil hoje. Dá pra chamar. Do futebol, né, obviamente. Não do país Pro inteiro. clubismo, né? Vamos falar real. Bastaram alguns meses de Chelsea pra deixar claro que ele é de verdade. Ele realmente é diferente. O Cuiabá Man tornou-se Liverpool Man, Barcelona Man, Champions League Man. E o entusiasmo que existe em torno do seu nome entre os torcedores dos Blues é algo que eu acho que a gente nunca viu com um brasileiro na Premier League. O Estevão é uma grande sensação em Stamford Bridge. E o Chelsea foi brilhante nessa contratação. Porque não é como se a gente tivesse falado de um jogador totalmente desconhecido que ninguém sabia quem era e de repente um dia ele estourou. No meio do futebol, o nome do Estevão sempre foi muito comentado desde as categorias de base. E eu já contei isso aqui pra vocês, né, mano? Tipo assim, quando eu trabalhava na assessoria de imprensa em 2018, o Estevão tinha seus 10, 11 anos, o cara que da empresa que cuidava da base, tá ligado? Que via promessas da base, porque tinha esse cara lá pra saber, tipo, né? Porque a empresa mexia com o jogador. Então, se a gente pegasse um jogador logo ali no início, era muito bom pra empresa. Para pra pensar se a empresa hoje estivesse fazendo a assessoria de imprensa do Estevão. Seria incrível. Então tinha esse cara meio que de captação de base, tá ligado, velho? E aí ele me mostrou o vídeo do Estevão e falou, esse aqui é o Messinho, velho. E eu lembro que na época, pô, 10 anos, mano, eu falei assim, não, eu boto fé no moleque. Não botei fé nenhum. Falei, ah, é mais um aí que os caras chamam de Messinho, novo Messi, novo Cristiano Ronaldo, novo Neymar. E tipo assim, não vai aparecer, tá ligado, pro mundo. Tá aí, ó, o cara jogando no Chelsea, jogando muita bola, velho. Jogando bola pra caramba. Eu acho que a galera tá botando uma... Tá empolgado um pouco além da conta com o Estevão, tá ligado? Tipo assim, ele realmente tá jogando muito bem. Tá fazendo gols importantes, o que é muito importante. Mas ele ainda não tem o protagonismo que eu particularmente espero dele, tá ligado? Eu acho que ele vai chegar lá, mas eu ainda tô um pouco calmo com ele. Tipo assim, não tô tão entusiasmado igual essa galera aí. Não que eu não ache que ele vai chegar. Hoje eu acho que ele vai chegar. Mas ele ainda não chegou, então a gente precisa conter um pouco a euforia, na minha opinião. O Palmeiras chegou a recusar uma proposta de 40 milhões de euros do PSG quando ele tinha só 15 anos de idade. Eu não sei o que é mais loucura nessa história. Se é alguém oferecer 40 milhões por um moleque de 15 anos ou se alguém recusar 40 milhões por um moleque de 15 anos, porque você não tem nenhuma certeza, né? Mas dentro do Palmeiras existia essa confiança de que o Estevão ia valer mais. E existia uma confiança de que o Barcelona iria contratar ele. Porque o Barcelona perdeu para o Real Madrid. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick. Então o time espanhol ele não queria mais ficar perdendo essas grandes promessas para o maior rival. Ele queria também contratar. E o azar do Palmeiras nessa história foi que ninguém contava que o Barcelona fosse ter o seu próprio Estevão. Afinal, o Lamine Yamal tem a mesma idade. Que é melhor que o Estevão hoje, né, rapaziada? Tipo assim, o Estevão destruiu no jogo em que os dois se enfrentaram. O Yamal foi mal pra caramba, mas o Yamal ainda é melhor que o Estevão, pô. Não dá pra negar isso, né? De Não mesma dá. posição, mesmas características ou características parecidas. E aí não fazia sentido você contratar, gastar uma fortuna numa promessa para a mesma posição da tua maior promessa. No fim das contas, sorte do Chelsea. E apesar de ter subido pro profissional pelo Palmeiras, não foi lá que o Estevão começou no futebol. Ele começou num outro grande clube brasileiro, o Cruzeiro, onde ele chegou em 2017. Mas na moral, o Cruzeiro perdeu o Estevão foi uma prova da má gestão do Clube Mineiro, velho. No caso é o clube aqui da minha cidade, né? Um dos, né? Pô, que gestão de bosta, viu, Com velho? apenas 10 anos de idade. E no Cruzeiro, ele ganhou o apelido de Messinho, o que já dá um pouco da dimensão do quão bom ele era, ainda criança. Afinal, para você receber esse apelido Messinho, você vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que chamar a atenção de alguma forma. E sempre de uma forma boa, né? Em 2018, antes de completar 11 anos, ele assina um contrato com a Nike.
reforçando o status de uma das grandes promessas do futebol brasileiro, de repente a maior promessa do futebol brasileiro em anos. E aí tudo se encaminhava para o Estevão fazer sua base no Cruzeiro e para o profissional no Cruzeiro, só que de repente seu nome começa a aparecer em escândalos, polêmicas dentro do clube. Então, em 2018, o Cruzeiro cede parte dos seus direitos econômicos para um empresário. O então presidente Itamir Machado aceita um dinheiro ali à época, o Cruzeiro não vivia uma situação boa financeiramente. Cara, Itamir Machado, mano, esse cara aí... Eu acho que ele não pisa mais em Belo Horizonte não, viu, mano? Eu lembro que na época ele fez a merda com o Cruzeiro, velho. Vazava vídeo no WhatsApp da galera tacando pedra no carro dele, filho. Não pedra de concreto, mas tipo assim, sabe aquelas... Sabe quando chove e forma tipo umas pedras de barro que esfarela? A galera tacando isso aí no carro dele, filho. Tinha pra caramba. Ele cede direitos econômicos de alguns jogadores do profissional, alguns da base, dentre os quais estavam o Estevão William. Em 2019, quando o Estevão tinha só 12 anos, mais uma vez, parte dos seus direitos econômicos foram cedidos para outro empresário. E aqui a gente vai ter dois problemas. Número 1. Essa prática é proibida pela FIFA desde 2015. Você não pode ceder o direito de adolescentes e jogadores jovens ainda. Número 2. Um garoto de 11, 12 anos nem possui direitos econômicos ainda. O máximo que o garoto vai poder assinar é um contrato de formação ali quando ele fizer 14 anos. Ou seja, o Cruzeiro estava agindo muito errado nessa história. E a história fica pior. Itamir Machado é mão da fera. Essa gestão do Itamir Machado é aquela que terminou em caso de polícia, é aquela Série que acabou B, rebaixando o Cruzeiro, Série que B. colocou o Cruzeiro numa crise enorme, que culmina na venda da SAF para o Ronaldo. Dentre esses problemas com a justiça, existe uma acusação ao pai do Estevão. Então, ele vira réu nesse processo que investiga irregularidades dentro do clube. Fogo. Ele vira réu por falsidade ideológica. Fogo. Então o pai do Estevão, ele era auxiliar da presidência, depois ele troca de cargo, vai trabalhar na captação do futebol e acaba virando réu por falsidade ideológica. Então aqui a gente já tem 3 escândalos envolvendo o Estevão, o seu nome, a família dele e o Cruzeiro. A situação não fica muito boa. E aí o pai dele alega que faltou respaldo jurídico do Cruzeiro pra ele. Talvez essa situação de ter virado réu no processo... Pô, tipo assim, eu boto fé, mano. Pô, se pá, o pai do Estevão é um cara aí que, pô, mano, a gente, no geral, a população não tem informação jurídica das coisas, tá ligado? Quando a gente vai entrando em, assim, a gente sabe que é errado matar, roubar essas porra, tá ligado? Mas você vai chegando, tipo assim, em coisas de contratuais, mano, ninguém tem conhecimento a não ser um advogado, velho. Eu acho que ele podia ter alegado realmente que o Cruzeiro falou assim, mano, o Cruzeiro falou que é de boa, acreditei no Cruzeiro, velho. Tá ligado? Pô, mano, se o Cruzeiro, o clube de futebol, Cruzeiro Esporte Clube, campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, chega pra você falar, isso aqui é de boa, você vai falar que não é? Você vai falar que é, ué. E você vai acreditar no Cruzeiro, pô, é o Cruzeiro, mano. Não é o clube da esquina, velho. Deixou meio chateado. E quando chega a idade do Estevão assinar o contrato, aquele contrato de formação, de repente, pra surpresa de muita gente, o Messinho acaba assinando com o Palmeiras. Na época, houve muita polêmica. O Cruzeiro acusa o Palmeiras de aliciar o jogador. O Palmeiras diz que não fez nada disso, que foi o pai do garoto que procurou o clube. No fim das contas, o Palmeiras se deu muito bem nessa, ganhou uma das grandes joias do futebol brasileiro, enquanto o Cruzeiro ficou de mãos abanando. E a real é que talvez se não fosse essa gestão... E eu já falei essa porra já, mano. Tipo assim, pro Estevão foi bom ele ir pro Palmeiras, viado. Porque, mano, eu sou de Minas, velho. Em Minas, a gente tem jogadores tão bons quanto, ou até melhores do que jogadores que estão no eixo Rio e São Paulo. E esses caras não são reconhecidos, velho. Quando você pisa num clube igual Palmeiras, Flamengo, até clube tipo assim, tipo Vasco, assim, da vida, mano. Um Corinthians, tá ligado? Um São Paulo. A mídia nacional e a mídia internacional olha pra você de uma maneira diferente, velho. Você é promovido de uma maneira diferente. E isso influencia na sua venda lá no futuro, velho. Sem dúvida nenhuma, tá ligado? Sem dúvida nenhuma. Obviamente, Cruzeiro, Atlético também revelam bons jogadores que vão pra fora. A gente teve o Savinho aí recentemente, que hoje tá no Manchester City. É só isso que eu me lembro no caso agora. Mas deve ter mais jogadores. E tipo assim, só que tipo assim, quando o cara tá no Palmeiras, Corinthians, Flamengo principalmente, vai esquece, mano. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, o Estevão poderia
Tá no Cruzeiro até hoje não, mas ele poderia ter subido pro profissional pelo Cruzeiro, ter terminado sua base no Cruzeiro. A gente nunca vai saber, mas existe a chance grande de que sim, não fosse toda essa crise da gestão ali, de repente o Estevão nunca tivesse saído. E aí no Palmeiras ele fez o que se esperava, campeão paulista sub-17, campeão brasileiro sub-17, sempre sendo o grande destaque. Até que em 2023 vem a estreia pelo profissional ainda aos 16 anos. O jogo era a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras jogava para garantir o título de campeão e o adversário era o Cruzeiro, ou seja, a estreia do Estevão no profissional é justamente contra o o seu criminoso, hein, antigo velho? clube, o Cruzeiro, num jogo em que ele já estreia sendo campeão brasileiro. O futebol tem dessas loucuras, né? Então ele faz esse jogo pela última rodada, ali em dezembro de 23, volta para a base para disputar a Copa São Paulo em janeiro de 2024, faz uma boa Copa São Paulo, mas o Palmeiras não é campeão, e vem para o profissional mais uma vez, agora para ficar. E em 2024 marca o seu primeiro gol como profissional pela Libertadores. Vitória do Palmeiras de 3-1 contra o Liverpool e o Estevão entra para um seleto grupo que conta com apenas 3 jogadores. Neymar. Ele, Ângelo, revelação do Santos, e Endrick, também revelação do Palmeiras. Mas não tava, não. São os 3 jogadores sub-17 que marcaram gol pela Libertadores. 2024 é o seu ano de afirmação. No primeiro momento, o Estevão não vira titular do Palmeiras. Até porque aquele era o time do Endrick, e o Endrick fazia muito a diferença. Ele foi o cara da conquista do Brasileiro de 23, ele é o cara da conquista do Paulista de 24. Só que o primeiro semestre acaba e o Endrick vai embora para o Real Madrid. E a partir dali, a nova joia do clube é quem vai começar a ganhar seu espaço. E vamos falar real, o papel dele o Estevão fez. Bola de ouro da revista Placar, ou seja, ele foi o melhor jogador do Brasileirão, de acordo com a revista Placar. No prêmio da CBF, ele não foi o craque do Brasileirão. Eu tava nesse evento, tá? Foi maneiro. Foi maneiro. Luiz Henrique. Mas ele foi o melhor jogador jovem da competição. Em determinado momento ele chega a brigar pela artilharia do Brasileiro, que acaba ficando com o Yuri Alberto, mas o Estevão termina o campeonato como o jogador com mais participações em gols. Foram 22 ao total, somando gols e assistências. E ele quebra uma marca do Neymar. O Neymar era o jogador sub-18 com mais participações em gols em uma edição do Brasileiro. Essa marca era de 2009. Ou seja, mais uma vez a gente vê que tudo aponta para o nível de estrela que o Estevão pode ser. Só que ele também foi muito criticado. É como eu falei ali, o clubismo às vezes cega algumas pessoas. Se você parar para olhar o ano dele, é um ótimo ano. Como eu falei, cara, é um garoto de 17 anos, quebrando marca do Neymar. Chamar o Estevão de Cuiabá Man é muito esculacho, velho. Tem que ser muito pau na lama pra falar isso. Sendo eleito bola de ouro do Brasileiro, se tornando protagonista, o principal jogador de um dos principais times do Brasil, mas para muitos ele era só o Cuiabá Man. Só fazia gol em times fracos. Só que a real aqui é que o Estevão ele era meio que vítima do sistema. Qual sistema? Sistema de jogo do Palmeiras. 2024 é um ano muito... Abelão, ô bravo! Abel, ô Ferreira. Pessoal, talvez o pior ano do Abel no Palmeiras. Não só em resultados, como também em futebol jogado. E era uma equipe muito pobre, uma equipe sem ideias que parecia ter como única alternativa, joga a bola no nosso craque ali de 17 anos e deixa ele resolver o jogo sozinho. Muitas vezes o que a gente via era isso. Então era um time fácil de ser marcado. Você tentava congestionar o lado direito do ataque do Palmeiras, deixava o Estevão sobrecarregado e aí o Palmeiras meio que morria, meio que ficava sem alternativa. E foi assim não só em 2024, como no primeiro semestre de 2025. Então, no fim das contas, o Estevão deixa o Palmeiras sem ganhar nenhum título como grande protagonista. E quando ele chega ao Chelsea, ele já tinha dado o seu cartão de visitas. Por quê? No Mundial de 2025, Palmeiras e Chelsea se enfrentaram. E ele já tinha metido o gol contra o Chelsea. Chelsea. O jogo do Palmeiras passava muito pelo garoto. E contra o Chelsea ele não decepcionou. Faz uma boa partida e numa belíssima jogada individual é quem faz o gol do Palmeiras. Ele mostra todo o seu talento já para seus futuros companheiros.
que foram implacáveis com ele nesse dia. Além disso, o jogador já vinha sendo convocado para a seleção brasileira com alguma regularidade. Só que com o Dorival, ainda não desempenhava tão bem. Só que não era só o Estevão, né? A seleção do Dorival não desempenhava tão bem. O garoto fazia parte disso. Ele, além disso, não era titular. Então, você entrando num time que não tá bem, sendo só um jovem garoto, não sendo titular, tendo poucos minutos, fica difícil de mostrar trabalho. Só que quando o Carlo Ancelotti chega, ele parece enxergar o que todos nós, amantes do futebol, vemos. Talento. Esse moleque é diferente. A gente Toma, gol de pênalti, disso. ó. E o treinador também. Brabo, E depositou a sua confiança nele. E o que a gente tem visto desse garoto, agora com a confiança do treinador, é alguém que cada vez mais vai se tornando protagonista em meio a jogadores de muito nome, como Vinícius, Rodrigo, Rafinha. Quem tem chamado a responsabilidade é o Estevão. No Chelsea, aquele início cauteloso. O Enzo Maresca não quis começar colocando o Estevão de titular e ele vai chegar pra jogar e tal. É sempre aquele começo... Mas é aquela parada também, mano. O Chelsea hoje, rapaziada, o Chelsea tem um ataque que é muito rotativo, velho. É muito difícil você dizer qual que é o ataque titular do Chelsea, tá ligado? É muito complexo, mano. Então, tipo assim, eu nem acho que, tipo assim, tá indo com calma com o Estevão. O time não tem uma cara ainda, tá ligado? Com grandes promessas, você vai sempre assim, não, vamos ver, deixa ele se adaptar. Só que, como a gente gosta de dizer no mundo do futebol, o campo fala. E o que o campo mostrou foi um jogador que cada vez mais vem conquistando o seu espaço. Muita gente poderia achar que ele sentiu o peso de jogar a Premier League, o peso de jogar uma Champions League. Só que o que a gente vê é um jogador cada dia mais adaptado, cada vez jogando melhor, cada vez jogando mais solto. Na Champions, nos 3 primeiros jogos como titular, ele marcou um gol em cada um deles. Só 2 jogadores sub-20 conseguiram esse feito. Simplesmente Haaland e Mbappé. Haaland. Bravo, joga muito. Cada feito do Estevão Cometa é embaçado. O que ele pode ser. E o que ele pode ser parece muita coisa. O Chelsea parece ter encontrado nele o seu Lamine Yamal. Alguém que, mesmo muito novo, já tem a capacidade de jogar em alto nível entre os melhores. Mas que tem uma margem de crescimento gigantesca, tem um potencial que a gente nem sabe até onde pode chegar. Com isso, a seleção brasileira e nós brasileiros agradecemos. O Estevão é certamente o maior talento que surgiu no futebol brasileiro desde o Neymar. E a gente espera que em campo ele demonstre isso cada dia mais e que em campo ele consiga, de repente, trazer o troféu que o Neymar nunca conseguiu, a Copa do Mundo, tão sonhado Hexa. E, de repente, que conquiste os seus prêmios individuais, sua bola de ouro, seu The Best. Isso aí só o futuro vai nos dizer. Você acha que o Estevão tem esse potencial? Até onde você acha que ele pode chegar? Acha que ele é um futuro bola? Cara, eu acho que o Estevão tem esse potencial, rapaziada, de verdade, velho. Tipo assim, eu acho que dá pra ver como ele joga bola, mano, que ele é embaçado, velho. Dá pra ver. O negócio é, tipo... Porque o jogador que ele é pique, igual o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar, o Mbappé, ele não é só embaçado com a bola no pé. A cabeça dele é embaçada, tá ligado, velho? O cara quer ganhar, ele quer vencer, ele quer meter gol, ele quer dar assistência, ele quer ser vitorioso. Eu não sinto ainda no Estevão essa gana toda, tá ligado? Que o Neymar sempre teve na minha visão. Mas eu acho que é uma coisa que ele pode ir tendo aos poucos, velho. O Mbappé foi um cara que foi desenvolvendo isso aos poucos. Então, tipo assim, se o Estevão chegar nesse patamar de querer isso aí pra caramba, mano, aí vai acontecer, cara. Aí vai acontecer. Aí o cara pra parar ele vai ser embaçado demais. De verdade.